quero começar falando de Félix Torres, hein? Agora vai. Félix Torres já viajou para Porto Alegre, tá? Na verdade, não já viajou, não. Já se despediu do elenco. Ó, deixa eu pegar aqui, que a fonte está me dizendo deixar reflexo, né? Já se despediu, pode dar que Félix Torres já se despediu do elenco, vai hoje ainda para Porto Alegre. Então, no momento que você vai estar assistindo esse blend, talvez ele já deve estar desembarcando em Porto Alegre. Se despediu do elenco hoje, tá? Félix Torres fez a despedida dele do elenco e deve embarcar hoje para Poá, enfim, para acertar com o Internacional de Porto Alegre até o fim da temporada 2026. Vai por empréstimo. Como é que ficou a divisão aí e se há alguma coisa, algum pagamento? Não, vai por empréstimo gratuito e a divisão fica da seguinte forma: o Internacional de Porto Alegre paga a CLT, o Corinthians paga a imagem. Então, o Inter vai pagar um pouquinho mais do que 50%, porque a CLT, com os encargos todos, tem um pouquinho mais, né, do que a imagem. Então, o Corinthians paga quase igual, tá? Quase igual, mas um pouquinho menos o Corinthians paga. É que eu sou muito detalhista, a gente tem sempre aquela informação, né, em primeira mão, e muitas vezes também, né, aquela informação lá, enfim, nos mínimos detalhes, né, como diriam, né, nos mínimos detalhes. Então um fica com a CLT, outro fica com a imagem. Félix Torres vai jogar no Inter, né, pedido lá do Fabinho Soldado, e o Corinthians fecha essa negociação com esperança, né, dele dar certo no Inter. No Corinthians está muita gente confiante, não acha esse jogador ruim que todo mundo pensa, né, e fala hoje. Então, dentro do Corinthians, eles acham que o Félix Torres vai dar certo no Inter e o Corinthians vai, né, enfim, vai reaver essa grana aí, que é bem interessante, tá? Deixa o like aqui, comente aqui embaixo o que você acha. Félix Torres agora é do Inter. Falando ainda de Fabinho Soldado, há uma preocupação no Corinthians que o Fabinho Soldado está tentando atravessar algumas negociações, tá? Do Corinthians. Uma delas foi o próprio Caio César do Al Hilal. O Fabinho tentou levar o jogador para o Inter, mas o Corinthians, enfim, acabou encaminhando a contratação do jogador. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. O Michael foi outra tentativa do Soldado lá no Flamengo. Enquanto o Corinthians já negociava com o Michael, né, procurava, né, saber os valores, enfim, consultas, né, como fez aí também do Talisca. O Corinthians vai atacando o mercado de forma rápida. O Marcelo Paes, ele tem essa virtude, a gente já percebeu. Ele decreta o final das negociações rápido e também, né, seja para o bem ou para o mal, tá? Enfim, o Fabinho Soldado tentou atravessar o Michael, só que não houve muito interesse do Michael jogar no Inter. Ele gostaria mais de jogar no Santos ou no Corinthians, enfim, né? Claro que o desejo principal era ficar no Flamengo, mas ele não está sendo aproveitado lá. Então, existe essa preocupação hoje do Corinthians, que ele está atento, porque muitos reforços que o Corinthians tem conversado, as conversas começaram na época do Fabinho Soldado. Então, existe essa preocupação hoje dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso. Vamos falar agora de Caio César, jogador que o Corinthians encaminhou o empréstimo dele até o fim desta temporada. Bem perto, né, de ser anunciado. Eu só estou sendo prudente porque nós estamos falando do mundo árabe. Eu já vi casos lá, né, de jogadores que estavam contratados e eles recuaram, não quiseram liberar, enfim. Então eu estou sendo prudente, como sempre. Mas o Corinthians já tem tudo aí acordado com o jogador e com o Al Hilal também, né, tudo apalavrado. O Corinthians não vai pagar nada pelo empréstimo. Eu vi muita gente aí comentando que o Corinthians ia pagar pelo empréstimo. Não é verdade, tá? Não é verdade não, né? É a informação que eu tenho, né? Não estou aqui para desmentir ninguém. O Corinthians não vai pagar pelo empréstimo e vai pagar um salário ao jogador de aproximadamente R$1 milhão, tá? Uma fonte até me disse agora e que o salário, na verdade, não chega a 1 milhão, tá? Não chega a 1 milhão. Então, nós estamos trabalhando aí com o aproximadamente 1 milhão, né? Eu estou gravando aqui, mas o celular tocou, vou ver, né? Enfim, porque mercado não para. Então, o Corinthians está neste momento, tá? Neste momento aí, trabalhando, né? Trabalhando aí com
fechando contratações com salários mais modestos, mas no caso do Caio César, um pouquinho mais alto, já que Matheus Henrique está bem longe disso, né? O Pedro Milans também bem longe disso, o próprio Gabriel Paulista, enfim, então o Corinthians está fechando aí com o Caio César por um salário de quase 1 milhão, tá? Não passa de 1 milhão, eu já vi gente aí especulando 1.500.000, 1.700.000, nada disso, não passa de 1 milhão de reais o salário do Caio César, jogador que, né, deve jogar no Corinthians, tem tudo aí para jogar no Corinthians, negociação bem encaminhada, inclusive o acerto de valores, já tudo, é só a gente ter cautela, né, e esperar que o Corinthians pode aí anunciar o Caio César também, Matheus Pereira, enfim, os reforços que o Marcelo Paes tem trabalhado aí junto com a diretoria do Corinthians. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando então. O meio atacante Anderson Talisca interessa ao Corinthians, é um jogador que agrada ao técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele sabe da realidade do Corinthians, né, aposta na criatividade de Marcelo Paz, enfim, da diretoria do Corinthians para reforçar o elenco, por isso que ele pediu 7 reforços, declarou em sua entrevista coletiva ontem. Gosta do Talisca, como gosta também do Cebolinha e do Michael, mas enfim, o Corinthians fez consulta e o Talisca é um jogador muito caro. Hoje eu posso dizer para vocês e afirmar que o Talisca está descartado no Corinthians, chance zero, foi o que me responderam após consulta do Corinthians em relação a valores, tá? Seria uma negociação hoje inviável para a realidade do Sport Clube Corinthians Paulista. Tem o lado bom disso? Tem. Eu sempre estou vendo o lado bom das coisas também. Por quê? Porque o Marcelo Paz, ele tem agido muito rápido no mercado, tá? Isso tem sido motivo de elogio internamente no Corinthians. Ele vai lá, faz a consulta, é caro, ele descarta, já pula para o próximo. Ele vai lá, faz a consulta, é viável, já abre a negociação e tenta fechar. Me falaram que a maioria das negociações não passaram de 3 dias, tá? Só para você ter uma ideia como é que anda aí o trabalho do Corinthians no mercado, do Marcelo Paz, hoje no Corinthians, que chegou com tudo, fechando contratações, foram 4 até agora, né? Se fechar o Caio César, 4, porque tem o Matheus Pereira, tem o Pedro Milans e tem o Gabriel Paulista, que já está no bid, inclusive treinou e pode estrear nesta quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Então, para você, torcedor corintiano, tá? Você que sabe que a gente sempre traz aqui muitas informações em primeira mão, as coisas estão rápidas e a gente também precisa ser rápido como setorista, como repórter que cobre o Corinthians e busca as informações de mercado. E rapidinho a gente já apurou isso, tá? O Talisca hoje está fora dos planos. É claro que no futebol tudo muda, eu não estou falando isso de desculpa, para caso o Corinthians amanhã contrate o Talisca, mas eu acho, né, sinceramente, aí já é um feeling, não é informação, que se tiver alguma coisa de Talisca no Corinthians, enfim, não seria erro nenhum meu, até porque eu acho que seria só para o meio do ano, tá? Aí é outra história, né? O meio do ano, o Corinthians pode voltar a conversar com ele, enfim, uma outra situação, uma outra condição. Mas hoje é descarte, não dá. Enfim, a realidade do Corinthians é outra. Mas o Dorival ainda sonha com um jogadorzinho assim, tipo, nesse estilo, hein, de peso, assim, de nome, né? Tipo Cebolinha, enfim, mas é claro que são negociações bem difíceis, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo. Tropinho, Coringão tá fazendo todas as coisas certas, graças a Deus, né? Félix Torres tá indo embora, já foi tarde, descartou aí Talisca, né? Talisca que vem há muito tempo sendo cogitado no Corinthians, mas é muito inviável, muito caro. Também trouxe aí os valores do salário de Caio César, né? Então é isso, Tropinho. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar o likezão aí pra gente. Valeu!